Olá, bem-vindos e bem-vindas ao CIEBcast, o podcast do Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Eu sou Júlia Santana, diretora executiva do CIEB, e estou muito feliz para estar aqui de novo, tendo mais uma conversa especial sobre tecnologia na educação, essa aplicação da tecnologia da educação na educação pública, né? E no dia de hoje a gente tem um grupo muito especial que vai contar uma história linda para a gente. O CIEB tem buscado fazer uma aproximação com as redes de ensino estaduais e municipais e contar histórias muito bem-sucedidas do uso de tecnologia em grande escala. A gente está aqui hoje com uma Secretaria de Educação que não é pequena, a Secretaria de Educação de Minas Gerais, para contar para vocês a experiência do Diário Escolar Digital de Minas Gerais, o DED+. É uma nova funcionalidade que foi lançada, eles vão contar um pouquinho para a gente. E é um grupo, um trio, que traz na sua composição a característica de o quão especial foi esse projeto, né? A gente tem aqui com a gente a Thelma Martins, professora de arte da Rede Estadual de Minas Gerais. Bem-vinda. Obrigada. Thelma, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. O Magno Peluso, nosso assessor-chefe de inovação da Secretaria. Bem-vindo, Magno. Obrigado pelo convite. E o Matheus Silvino, Product Manager da Prodenge, Obrigado. A empresa de processamento de dados do Estado de Minas Gerais. E só por essa apresentação a gente já começa a perceber o como é diferente esse processo, né? Sim. A gente tem, de um lado, a empresa eu não sei se fala processamento de dados ou empresa de tecnologia. Companhia de Tecnologia do Estado. Exatamente, né? E uma professora que usa o diário de classe diariamente, né? A gente, né? O diário diariamente, e que observou que em algum momento certamente era necessário, né? Não em algum momento, mas provavelmente por algumas horas gastas aí, né, Thelma? Sim. Era necessário a gente buscar melhorias nele, né? Eu queria começar perguntando para vocês, e aí eu acho que eu vou... Assim, acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer é para o Magno, né? Como é que surge, Magno, a ideia de se pensar no DED+? Daqui a pouquinho eu vou perguntar para a Thelma como foi a chegada dela. Mas se você puder contar, assim, houve a necessidade da implantação de melhorias? Como é que isso foi sentido na secretaria e como é que foi o início desse processo? Com certeza. A gente recebe feedback o tempo todo, né? Ouve e-mail, até rede social, da qualidade dos sistemas, do que precisa melhorar. E à época, a Ana Werneck, que estava à frente, né, da assessoria de inovação, e o Renan, né, que é o nosso superintendente da Prodenge, infelizmente não pôde estar aqui hoje, visitaram com outros colegas uma escola, né, para ver qual que era a percepção de fato, né, dos sistemas na escola. E foi nesse momento que eles conheceram a Thelma. Eu acho que a partir daí a conversa é com ela. Me conta assim, quantos são os professores da rede estadual? Como é esse uso assim diário? A gente tem, já vou passar para a Thelma, mas assim, para a gente ter uma ideia, para quem está nos assistindo, da dimensão do seu trabalho, do trabalho de vocês, né? A Thelma tem as turmas dela, ela vai contar, mas vocês dois cuidam de sistemas aí que são muito grandes, né? Com um uso muito volumoso um número muito volumoso de usuários. Como é que é essa dimensão dos sistemas que são usados na rede estadual de Minas e do dia a dia disso? Com certeza. São 3.500 escolas aproximadamente, né, com 1,5 milhão de matrículas e mais ou menos 160 mil professores, né, que estão todo dia usando o diário escolar digital, que agora é o DED+. Então, assim, a dimensão é muito grande, como você mesmo falou no início, né, e isso acontece ao mesmo tempo. A nossa média é de mais ou menos 30 mil acessos simultâneos, chegando até a 50 mil, né? Dependendo do momento, né? Do processo mesmo de lançamento de notas, de fechamento de bimestre. Então, a escala é realmente grande. Então, cada um dos mais de você falou 1.600? 1.600.000? 1.600.000 alunos 600 mil alunos recebem ali a nota e a frequência, né? Lançada por um professor da rede, né? Que a gente tem são cerca de 160 mil professores na rede estadual. E os milhares, quantas escolas? 3.500 aproximadamente. 3.500 escolas, todo mundo usando ao mesmo tempo. E a Prodenge está conseguindo dar conta do processo da sustentação disso. De todo esse volume, né, de dados. Isso é até interessante que a gente tinha um diário antigo
E foi, acho que, um pouco do que gerou esse vamos ver o que o pessoal está achando do sistema, o que estão falando do sistema. E quando a gente olhava para os dados, para a infraestrutura, a gente conseguiu chegar em um momento onde isso não era mais um problema tão grave. E mesmo assim, algumas coisas estavam sendo ditas. Então, vamos lá entender o que os professores estão falando? E aí eu chego na Thelma e imagino que existiam duas preocupações. Quando um professor está lançando nota, né, existe uma questão eventual de lentidão do sistema, porque é muita gente utilizando. Uhum. Então, certamente, Matheus, a preocupação de vocês de o processo ser um processo rápido, né? E a Thelma vai contar um pouquinho para a gente também da interface, né? Se você puder contar como é que era o teu dia a dia nesse período do DED, antes do DED+, qual eram os seus sofrimentos, como é que era esse processo de lançamento de notas, e aí a gente já vai um pouquinho para o momento em que vocês se encontraram. Então, como professora, né, da rede estadual, eu trabalho na Escola Estadual Professor Caetano Azeredo, eu me sentia muito angustiada e também muito preocupada, né, com o sistema antigo de diário eletrônico. Então, assim, parte de uma angústia. Eu sempre reclamava com o diretor, sofria muito, porque o acesso era muito lento e não compatível com a rapidez e agilidade da sala de aula, né? Então, eu tenho até uma história curiosa, porque quando a equipe chegou na escola, e o Vitor, né, o diretor, já cansado das minhas queixas e angústias, ele me convidou, vai lá, conta para eles como é usar o DED. E aí eu tive a chance mesmo, né, agora de que eu desabafar e falar, gente, agora que melhorar. Chegou a minha hora. O momento chegou, né? Então, eu já cheguei assim, gente, presta atenção quantos cliques eu tenho que aplicar aqui para poder chegar no estudante, no aluno. Foram 9 cliques, né? Desde o login até chegar na turma. E isso para uma professora que tem 16 turmas, com mais ou menos 38, 40 alunos, era uma situação muito estressante, preocupante, né? E, assim, uma professora de 16 turmas tinha que cumprir o mesmo prazo de entrega do diário como um professor de 4, 5 turmas, que também não é pouco, né? Sim. Então, assim, a partir desse encontro e dessa inquietação, a equipe ela foi muito aberta a ouvir. Deixa eu te interromper e só passar para eles assim, como é que foi esse processo de chegar lá? Como é que vocês encontraram, a equipe da secretaria encontrou a Thelma? Como é que aconteceu isso? Eu acho que isso é interessante, que é o momento que estava acontecendo, né? Identificou-se uma necessidade de mudança dos sistemas, né? Não só do DED, mas de outros sistemas também, que é o CIMAD, que é o sistema de administração da Secretaria da Escola. E junto com o que a Thelma falou, a gente não vê nos gráficos lá, né? Atrás do computador. Né? Então, quando a gente olhava... O professor chateado com os 9 cliques não aparece no relatório de pendência de lançamento de nota. Isso, e performance do sistema, se está lento, se não está. Então, ao identificar essa necessidade, ver ainda algumas reclamações, foi que veio esse insight que a gente precisa ir lá conversar com quem está utilizando. Não só o DED, mas também os outros sistemas. E como é que foi a escolha da escola da Thelma? Assim? Como é que existia um grupo, né, de diretores de escola muito próximos à secretaria, que fazem boas críticas, boas sugestões, né? E aí foi desse jeito. Às vezes proativamente, às vezes provocados, né? Então, querendo ou não, a gente tem um grupo de escolas que está sempre participando, a gente tem um contato mais próximo, e a ideia é sempre ampliar, né? Não é ficar só nelas, né? Mas sempre ouvir a rede. E aí, provavelmente, nunca tinha havido essa possibilidade, esse momento de pessoas que trabalham no desenvolvimento do sistema, na especificação, de ouvir professor. Isso, exatamente. Que, às vezes, o secretário da escola, quem está ali na administração da escola, é um pouquinho mais acessível, mas o professor ele acaba sendo a ponta que está ali só na sala. É um pouco mais difícil o acesso para a gente que está lá fazendo o sistema e para quem é desenvolvedor e tudo mais. Então, isso foi muito importante. E aí, Thelma, conta como é que foi esse dia? Você chegou, como é que foi, assim? Te chamaram e você? Pois é, eu estava na sala de aula, muito angustiada por causa dos prazos e dos lançamentos. Você estava em sala de aula quando falaram? Quando a equipe chegou. Então, o Vitor me chamou, deixou uma professora substituir, o diretor. Então, eu fui à sala dele e mostrei como era utilizar o sistema, né? E a equipe ouviu, e assim, eles perceberam as dificuldades, né? E como que
as necessidades de melhoria, assim. E aí disseram, não, isso tem que mudar. Tem que mudar. Eles tem que mesmos mudar. disseram. É. A gente está falando eles porque eram pessoas antecessores. Isso, exatamente. Né? E é muito lindo ver isso, né? Que saem pessoas e entram e é a mesma mobilização, a mesma forma de pensar, né, Magno? Com certeza. Você já estava na equipe? Já fazia parte da equipe, né? Então, assumi, inclusive, por indicação da Ana, que deixou o terreno pronto ali para a gente melhorar ainda mais tudo que ela já melhorou. E aí, você comentou uma coisa comigo antes, que foi assim, Ana buscava, né? Buscava, você segue buscando essa comunicação com professores, né? Com escolas e, ao mesmo tempo, uma comunicação muito legal Sim. com a Prodenge, né? Então, fazer essa... E com a equipe da secretaria, Exato. né? Também. Esse é o papel da assessoria de inovação, intermediar essa relação entre as áreas da secretaria, seja o pedagógico, seja a organização escolar, o RH, com a Prodenge, que desenvolve todos esses sistemas, né? Só que as áreas da secretaria estão representando alguém trabalhando na ponta, que é o usuário final, que é o caso da Thelma. E essa é a importância da gente desenvolver um sistema voltado para o usuário final. E aí, Thelma, aí você conheceu a Ana naquele dia e como é que foi Sim, depois? e aí a gente organizou, né? Nós organizamos um grupo e com outros professores de outras escolas e formou-se uma equipe múltipla, né? Diversa, assim, com várias expertises e áreas diversas. E que foi muito rico a produção. Porque... Aí você provavelmente, perdão, te cortar, você provavelmente disse assim, não, porque acontece, tem que clicar não sei quantas vezes. Aí o outro professor, é isso mesmo. No ato. Um vai dando mais força para o outro. E foi no ato da utilização mesmo do sistema é que a gente levantava as demandas, né, os problemas. E a equipe sempre ali resolvendo e trocando informações. E isso otimizou, né, o espaço e o tempo da sala de aula. Quando é que começou esse momento, assim, essa conversa? Você lembra de quando foi esse dia que ela foi lá? Mais ou menos, assim, aproximadamente. Tem um ano? Tem um pouquinho mais? Foi final de 2022 que aconteceu esse movimento, né? Foi. E aí vocês, ao longo do ano passado, tiveram nesse processo de construção. Sim. Aí eu entro logo após esse momento de escuta e onde trouxeram os professores, fizeram um processo que é de brainstorm, né? Então, vamos colocar aqui quais são as ideias. Esquece o antigo, vamos pensar tudo numa coisa nova. Então, eu entro nesse momento, auxilio um pouco nesse processo também de brainstorm e trago essa ideia de que, olha, agora a gente vai construir aqui um protótipo, uma ideia, mas a gente tem que voltar lá e validar com eles o que a gente construiu. Não é só pegar a ideia, construir, mas é isso aqui. Tem que fazer o teste. E como é que foi esse dia de validação? A Thelma estava? Tá, como é que foi, Thelma, nesse dia? Sim, provavelmente você ainda estava assim, ainda não tá muito bom, não. Muita coisa para resolver. Então, assim, a partir de cada demanda, cada problema, a gente pensava junto também em soluções e a equipe também pedia sugestões, né? Então... Você provavelmente, no dia que conheceu eles, pensou assim, é muito simples, gente, resolver isso. E aí, ao longo do ano passado, você foi vendo que é complexo também o trabalho deles, né? Muito complexo. Como é que foi essa a tua relação? Imagino que, né, o teu processo, assim, o dia que você conheceu eles, você foi aprendendo um monte de coisa de tecnologia também. Sim, e vendo o outro lado, né? O outro lado... Como é que foi esse período? Você foi começando a entender, né, as restrições, tinha coisas que você nem imaginava que existia e que... Sim, e as percepções, né, de quem está usando e de quem está programando, fazendo. Então, assim, algumas situações muito aparentemente simples fazia toda a diferença na sala de aula, né? Como a utilização no celular, por exemplo. Você contou que tinha... Conta de novo, a gente estava conversando antes da gravação, você contou aquela coisa... Eu estou com a turma, você tem que arrastar... Então, para fazer uma simples chamada, era difícil, porque o sistema no celular não abria todo. Então, eu lia o nome do aluno, mas para colocar a presença eu tinha que arrastar, né? E para salvar também tinha que descer. Então, esses minutos aí, né, de manuseio desse sistema, na sala de aula, pode ser muito problemático. Peraí, gente, sem barulho. São 50 minutos de aula, você tem que desenvolver o conteúdo, né, as atividades, fazer a chamada e otimizar a aula. Então, é importante ter um sistema prático, eficiente, rápido, né? Porque tem que estar em sintonia com a sala de aula. Isso para o professor é fundamental, porque garante a qualidade do ensino, essa relação de ensinar e aprender, que é ali, né, no tete-a-tete com os alunos.
eu não podia perder tempo com um sistema que, né, não respondia no tempo da sala de aula, que pudesse comprometer essa relação de ensinar e de aprender. E aí você se torna um elo importante, né, dessa história, um personagem muito importante. Os seus colegas provavelmente veem que você está com essa relação com a secretaria. E como é que é? Assim, eles passam a participar também, a fazer sugestões, a falar, Thelma, diz que isso não serve, não é muito complicado. Como é que foi? Assim? Eu tive até que explicar a minha participação, né? Porque eu tive a sorte de encontrar a equipe lá e o diretor, muito atento às minhas queixas, ele me chamou assim, me pegou no pulo. Então, eu expliquei para a equipe que foi uma escolha a partir de uma necessidade, uma oportunidade. E aí, à medida que os problemas chegavam, eu reportava também ao grupo. E os professores começaram também a prestar atenção no sistema e levantar seus problemas. Uhum. Até que a equipe também começou a fazer uso do e-mail para enviar os problemas. E aí eles começaram a sentir também, assim, apropriando de um novo sistema. Uma sensação de pertencimento. E traz também um alívio, né? Porque o professor angustiado, sim, né? Então, eles começaram a perceber que eles podiam se apropriar também de uma outra ferramenta, uma ferramenta mais eficiente, né, para o dia a dia da escola, da sala de aula. E dá uma preocupação, assim, uma insegurança de, puxa, eu sou uma dos 160, você falou 160 mil professores. Será que vai dar certo? Será que não vai? Se alguém falar mal do Ded Mais, o que você sente agora? É uma responsabilidade gigante. Mas, ao mesmo tempo, tem assim, a questão do coletivo, né? Da parceria também da equipe dos professores, porque nós estamos todos, né, buscando soluções e melhorias, né, para o ensino. Então, há também uma cumplicidade, e eles também se apropriaram disso. É claro que, como, né, o Magno disse, é um processo sempre em transformação, em atualização. Isso é muito importante, porque a sala também é viva e precisa de atualizações, né? Mas a equipe está super afinada também, né, com a escola e com os professores. Acaba sendo um processo muito prazeroso, né? Muito prazeroso. Né? Dá uma alegria. Alegria e uma leveza também, né? Porque é muita responsabilidade lidar com os processos de ensinar e de aprender e também de responder ao sistema, que é importante, né? Então, é possível encontrar leveza preenchendo um diário de classe? É mesmo? Sim. Mas um diário bem legal. Bem legal. Feito, e ele está bem legal? Sim, está funcionando. Claro. Eu já percebi, a gente ganha tempo, né? A resposta é mais rápida. É legal. Isso faz muita diferença. Eu ouvi dizer que o pessoal da rede já até elogiou. Tem até discussões nas redes sociais, né? Sim, rede social. A gente também criou um canal, né? Antes de lançar o sistema, a gente criou uma página apresentando o sistema, as telas, as novidades, o que ainda vem pela frente, que ele não está pronto e ele talvez nunca estará, porque é uma melhoria contínua, né? Sim. Então, a gente vai percebendo a necessidade e essa conversa com a ponta é importante. Esse canal que foi criado, né, via formulário, o pessoal está sempre avaliando e dando sugestões, a gente consegue priorizar o que a gente já sabe que tem que desenvolver, que a gente ouviu muito, né, dos professores, e a gente consegue descobrir coisas que a gente não sabia também e começa a entrar na fila e vai embora. Então, é isso, né? Ele não está pronto hoje, não vai estar pronto amanhã, mas nós vamos estar sempre melhorando. Eu vi esse relato para mim, que participou do processo um ano inteiro, um pouquinho mais, construindo. É muito gratificante de ouvir que está funcionando, que está... os professores que participaram do grupo, a gente pediu, pergunta aos seus colegas que estão aí também na escola, o que está achando, traz também os feedbacks, além do formulário, né? Porque aqui a gente teve também mais contato durante o ano e muito feedback também muito positivo de que a gente conseguiu atingir o objetivo. Foi muito legal ouvir que hoje, quando vocês estavam chegando, o Renan me deu um alô, escreveu, agradeceu, eu disse, está de férias, né? Ele, mas não é? Acho que está. Isso, E estava muito feliz de vocês estarem aqui, e o Renan, da Prodens, né? O pai dele é professor de matemática da rede. Isso. Eu disse, e aí, Renan, seu pai tá feliz? Ele tá. Não, ele não tá reclamando, isso já é, né, muito bom. Então, assim, essa coisa da proximidade, da Prodens no processo, né? É muito importante. Quando a gente estava fazendo a melhoria no sistema, definindo o que a gente vai fazer, a gente coloca sempre qual que é o objetivo do sistema ou do produto. E foi muito claro quando a gente colocou lá facilitar a vida do professor em sala de aula, facilitar os processos.
que o DED ele é também para a gestão e para a secretaria, mas ele é principalmente para o professor. Legal. Então, foi, assim, sempre com isso em mente. E aquela história, não basta ter um sistema leve, funcional, se a gente não tem a rede achando que ele faz sentido, né? E a liderança do secretário também, que é super importante. Vocês tinham comentado comigo que tem um processo que foi sendo construído muito complexo de campanha, definição de prazos e tudo, e que ele está cada vez mais leve também, mais simples. Você falou alguns números, né? Quando inicia um prazo específico, isso tem a tendência de ser, né, da ação ser realizada pela rede toda de forma muito rápida, né? Como é que tem acontecido? O objetivo não é preencher o diário. É saber como está a frequência e a nota do aluno, para saber se ele está aprendendo e está frequentando a escola, né? Esse é o nosso objetivo. Então, o diário ele vem para facilitar isso. Se ele é um problema para o professor acaba não fazendo, né? Ou não fazendo o prazo necessário. Então, a gente demora a ter essa informação para tomar uma atitude, né? Tomar uma ação de política pública, né? Então, esse novo sistema facilita e a gente percebe, né, que ele está sendo já preferido, né? 85% das aulas lançadas hoje são nesse novo diário, né? O antigo ainda está funcionando para quem preferir. E o lançamento é mais rápido. Antes, a gente fazia uma campanha também de fechamento de bimestre, que geralmente a gente demorava, e aí foram outras melhorias tecnológicas, não necessariamente ligadas ao diário, né? A gente fazia essas campanhas rodando planilhas Google Drive para a escola, e ela acessava a pasta, e tinha um monte de planilha, ela tinha que achar qual que era para ver quais professores ou quais turmas e disciplinas ainda não tinham sido fechados no final do bimestre. Geralmente, isso demorava mais de uma semana, chegando até a 2 semanas para a gente conseguir fechar tudo, né? Todas as aulas, né? Todas as disciplinas e turmas no final do bimestre. E a gente fez um processo de transformação também, que hoje a gente processa isso tudo em nuvem, não mais Google Drive, não usa mais Google Drive. Então, a gente acessa o banco de dados do sistema, faz o processamento todo em nuvem e entrega para o Power BI, né, um painel que vai para os professores e para as regionais e que está sempre no mesmo link, atualizado todo dia, né? E a gente percebeu que só com esse ganho de facilitar a vida do diretor, de saber onde está faltando atuar, a gente fecha hoje em 3 dias, o que a gente fechava em mais de uma semana, né? Então, assim, em 3 dias estava 5%, vai para 95%. E aí o que você explicou é que, assim, facilita na velocidade, como o Matheus trouxe, né? Em como ele é mais na agilidade, né? Em se tornar uma coisa mais intuitiva. E você trouxe um terceiro ponto agora, se eu estou entendendo bem. No processo de comunicação de pendências, é mais fácil o diretor saber qual professor eventualmente ainda não tenha lançado, que aluno que está faltando mais. Isso é por aí, né? Assim, esse painel facilita a visualização do que falta fazer. E esse painel chega até o diretor, faltava chegar até o professor, porque aí o diretor cobrava do professor, olha, está faltando isso. Agora, no DED+, nas próximas semanas, né? O professor já tem também compromisso aqui, Théo. Na verdade, a pendência, né, já está disponível, ele já consegue ver mais claramente o que falta ele fechar. Porque antes ele tinha aquele tanto de turma, qual que é que está faltando? Ele tinha que entrar em cada uma, né? E agora ele já sabe, fica lá colorido e ele sabe qual que ele tem que fechar, né? E várias outras funcionalidades entrando. E aí você tinha falado, Matheus, e aí queria que você contasse um pouquinho e a Thelma complementasse, que atualmente o professor entra e ele já vê logo a chamada, como é que é? Isso. Antes tinha essa dificuldade que ela comentou dos cliques. Então, você tinha que encontrar a sua turma e para isso você tinha que filtrar um monte de coisa, o tipo da turma, um monte de coisa que hoje a gente simplificou de forma que quando o professor entra na sua escola, todas as turmas já estão listadas, tem filtros fáceis para ele poder selecionar e já conseguir entrar na sua turma. E assim que ele entra, a gente colocou a funcionalidade que é a chamada do dia. Então, se você está em sala de aula, então outra coisa que ele é responsivo para o celular, então no celular ele funciona muito bem. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi isso, tem que funcionar no celular. Então, estou em sala de aula, quero fazer a chamada. Entrei, selecionei a turma, chamada do dia, já estou fazendo a chamada. Então, o que era 9 cliques, agora são 3 cliques somente. Excelente. De 9 para 3. Nossa, maravilha, então, ótimo. E além disso, essa questão também o Magno falou das pendências. Então, não só mostrar as pendências, a gente direciona para a sua pendência também, para você ir lá corrigir. Não só mostrar o que está pendente. Então, isso aqui está pendente? Clica aqui que eu já vou te levar para onde você precisa corrigir. E você já usou? Já usei. E aí? E gostei muito. Tava do jeitinho que você queria? Sim, e muito mais rápido, né? Mais intuitivo. Nossa, melhorou demais, assim, o uso na sala de aula, né? Então, gostei muito. Foi um processo feliz aí. Muito feliz. Esse encontro.
Total. E ainda, os outros professores de outras escolas também participaram desse grupo de teste piloto, que não foi só eu, né? Então, outros professores também. E a equipe ouvindo também ainda as demandas, né? E a equipe o tempo todo trabalhando para solucionar os problemas. Sim, sim. Então, foi uma relação de troca, de respeito, de escuta. Isso é muito importante, escutar o professor, né? A equipe, até uma pessoa da equipe disse a importância de sair da sede e ir para a escola, de conhecer a escola de perto. E isso fez toda a diferença nesse processo. Né? E, Magno, como é que isso vai ser? Como é que esse processo do DED, como é que acontece na Secretaria de Educação, esse processo de prevenção do abandono, né? A Thelma está lá, lançando nota, frequência, fazendo um acompanhamento minucioso das turmas dela. E isso, claro que tem o diretor, Vitor, né? Vitor. O Vitor vai acompanhar, mas eu imagino que na mesa do secretário também estão acontecendo coisas importantes, porque vocês estão nesse monitoramento. Como é que é feito todo esse processo? Porque uma coisa que eu me pergunto muito, e eu venho falando disso sempre quando eu estou... a gente está falando sobre diário de classe, né? E uma busca ativa que não tem um lançamento de frequência, né, do aluno acaba sendo muito difícil. Né? Como é que tem acontecido esse processo da prevenção do abandono? A gente já tinha uma política de busca ativa muito legal. Né? Ano passado, a gente conseguiu que 68 mil alunos retornassem. Agora, a gente talvez não tivesse a tempestividade que a gente pode ter hoje para fazer a próxima campanha de busca ativa. Né? Porque a gente esperava um momento que já tinha bastante lançamento para fazer um corte e saber, aqueles são os alunos que estão infrequentes. Diretor, vai atrás, né? Vamos procurar esse aluno, vamos fazer ele voltar. Né? E a gente tem também um sistema que o diretor preenche. Né? Como foi esse contato, se ele conseguiu fazer o aluno voltar, qual que é a situação. São várias opções que ele coloca lá para a gente poder tomar atitude e ele mesmo também, né? Seguir o fluxo, inclusive, legal, né? Do abandono escolar. Então, com o sistema mais fácil, né? Dando menos trabalho para o professor, fazer o lançamento mais tempestivo, a gente consegue atuar antes, né? De esperar, às vezes, o aluno evadir e ficar muito tempo já longe da escola. E você falou um número muito rápido, eu queria que você repetisse. Uma operação dessas, numa rede grande como é a de Minas Gerais, que a gente conhece muito, e que a gente tem o corpo de professores fazendo essa parte que é essencial também, esse acompanhamento, é possível fazer uma operação que traz de volta quantos alunos? Foram 68 mil alunos, né, que os diretores informaram que voltaram a partir dessa campanha do ano passado que a gente fez. Então, é muito importante esse trabalho, né? O acesso à permanência e à qualidade de educação. E aí, dentro desse grupo, o seu trabalho lá na secretaria, você fala com a parte pedagógica, certamente a parte que está pensando matrícula, a equipe também de professores. Como é que acontece isso? Porque no início, né, se você puder explicar um pouquinho para a gente, né, a virada de um ano para o outro. Né? Não é o sistema não é uma coisa muito simples assim, né? Você pensa se o aluno vai ser ou não aprovado ou vai ser retido, tem as turmas, aí chegam os professores. Como é que é essa dinâmica de ter isso? É uma orquestra, né? É uma operação bastante complexa. Como é que acontece? Isso. A busca ativa especificamente, né, é tocada pela nossa subsecretaria de articulação educacional. E eles nos demandam dados, informações e ferramentas para conseguir operacionalizar isso. Né? E esse é o nosso papel. Dar os dados, quais são os alunos, dar o sistema para o diretor atuar e eles vão atrás e conseguem orquestrar toda essa política, no caso da busca ativa, por exemplo. E aí, para isso tudo, precisa ter a turma que está vinculada a uma matriz curricular, Sim. Né? Que os alunos chegaram da matrícula informatizada, que os professores foram alocados nas turmas a partir do quadro de horários e aí se tem o diário eletrônico digital. É isso? Isso é um processo que, quando eu entrei, eu tive que sentar, desenhar, Você já fazer, conhecia esse processo? Não conhecia. Tem quanto tempo que você entrou? Um ano, vai fazer um ano e meio, mais ou menos. Aí então, eu vim da tecnologia fez. E aí tive que aprender a parte do negócio da educação. Então, faz a projeção das turmas com base nas vagas, com base em quais dependências físicas que a escola tem disponível, né? As salas que tem lá, quantas pessoas cabem dentro da sala, faz a projeção das turmas com as vagas disponíveis, depois associa com as matrizes curriculares. Então, se é um primeiro ano do ensino médio, quais as matérias, né, os componentes curriculares que vão ser lecionados,
E aí você vai Já associar os professores. Tem que aprender, tá vendo? Associa então os professores. Você não falava componente curricular 2 anos? Não, tem que então, associa os professores e aí então você vai fazer a matrícula e enturmar os alunos, né? Colocar os alunos nas turmas. E aí então que o professor vai visualizar a sua turma com todos os alunos dentro do DED. Atualmente, esse corpo de desenvolvedores e analistas da Prodenge que trabalha para a Secretaria de Educação é de qual tamanho? São 123 pessoas com 25 squads e mais que são pessoas que transitam, como eu, que transitam entre alguns dos squads. Então, squads são o grupo de pessoas, de desenvolvedores que estão responsáveis ali por aquele sistema. Então, e tem essas pessoas que transitam. Então, eu faço esse papel lá também na parte pedagógica, que é transitar nesses sistemas que são o DED, o CIMAD, que é o sistema de administração do secretário da escola, do diretor, para fazer toda essa engrenagem girar, né? E aí, essas... que você disse? 123. 123 pessoas, se eu não me engano, assim. é mais ou menos estão em grupos, então, nesses squads, e tem pessoas responsáveis nesse grupo de profissionais da Prodenge por tentar extrair o entendimento que a área fim tem. Poxa, eu quero... Conta assim, dá um exemplo, Magno. Num momento específico se buscou fazer isso, e aí a pessoa que está lá do pedagógico talvez não saiba explicar, né? Como é que acontece? Aí a pessoa da Prodenge faz uma entrevista, como uma coisa... A metodologia é muito importante para desenvolver o sistema, né? Então, na Squad, nesse time, a gente tem desenvolvedor, mas a gente também tem analista de requisito, né? Que é a pessoa que vai puxar a língua da área da secretaria para ela falar o que ela precisa, porque a gente nem sempre sabe o que a gente precisa e não sabe, às vezes, colocar né, numa linguagem que depois vai ser traduzida para o desenvolvimento, né, o que precisa, qual funcionalidade, quais as restrições, né? Então, seguir essa metodologia, né? Você tem também o Scrum Master, né, que é o gerente de projetos desse time, né? E a área de negócio, né? As áreas da secretaria participando e falando, e a assessoria de inovação intermediando isso. Né? Então, a metodologia é importante exatamente para garantir que a gente está colocando na mesa tudo que é necessário para aquele sistema. Né? E aí, Matheus, você acha que a equipe da secretaria está mais à vontade? Esse processo é feito de um jeito que as pessoas vão, me lembrei que precisava de mais uma coisa aqui e tal, mas fica lembrando de coisa até o fim? Como é que é? Tem um momento que, não, gente, agora vamos ter que ir para o desenvolvimento. Eu acho que a minha chegada foi muito nesse sentido, né? Eu sou da Prodenge e fico lá na Secretaria de Educação. Então, quando a gente tem os processos principalmente maiores, o DED, o CIMAD, essa projeção que eu falei, né, dessa engrenagem, então é o momento de sentar lá junto com as pessoas que são envolvidas, os principais atores lá, entender, olha, qual que é o próximo processo que a gente vai passar? Qual que é a próxima necessidade? Para conseguir se adiantar isso, fazer um planejamento, fazer uma priorização. E aí, então a gente vai executar essa parte no sistema que é a mais importante, porque está vindo um processo importante. Então, aí passa para o analista de requisito. E aí eu faço essa negociação. Então, essa aqui é a parte mais importante que a gente vai fazer, faço o planejamento e onde desce. Claro que se esquecer alguma coisa, a gente tenta encaixar, principalmente pela importância. E também tenta negociar. Olha, eu entendo que isso aqui, mas devido a todo o volume que a gente tem, vamos tentar encaixar em algum outro momento. Então, é sempre um pouco dessa negociação também. E aí, Thelma, eu acho que, ouvindo assim, ouvindo o Matheus, eu penso assim, quando a gente vai sabendo trabalhar com essas linguagens, a gente vai também ficando mais desejoso de outras melhorias, né? Sim. Aconteceu isso com você? Você pensava assim, puxa, eu queria primeiro reduzir a quantidade de cliques. Depois as suas demandas e sugestões foram ficando ainda mais sofisticadas, assim? Como é que você se viu nesse processo? Não, amplia o olhar, né, da gente. Porque a gente vê o outro lado da produção e o professor na sala de aula, às vezes, nem sempre tem conhecimento tá fazendo dessa complexidade. A parte mais importante da educação, que é dar aula, né? Exatamente. Nem precisa ter, porque o grande momento de vocês é outro, né? Exatamente. Então, assim, o trabalho da equipe a favor de uma educação com qualidade, ela se faz assim, né, nessa ação de pensar na qualidade do trabalho do professor, né, das condições de trabalho também do professor. Isso aí faz muita diferença. Então, assim, eu também aprendi muito, até nos testes, né, do usuário, que a gente experimenta ali a ferramenta. E
descobrir e acessar de maneira mais intuitiva, foi uma experiência muito interessante, sabe? Conta da coincidência que houve. Você é professora de design da Universidade do Estado, Sim. né? E teve a alegria de encontrar uma ex-aluna como parte da equipe. Como é que foi isso? Porque eu atuo na escola de design, né? Nos cursos de design gráfico, design de produto e licenciatura. E, curiosamente, a Natália, uma da equipe, ela foi minha aluna. Então, eu logo falei, Natália, arrasa aí, porque a gente precisa de uma ferramenta muito sofisticada, né? E interessante, assim, para a gente. Certamente, a tua experiência com design depois da parte de estruturação do DED+, é diferente também, né? Com certeza. Isso mesmo. Fala-se muito dessa coisa do design thinking. Provavelmente, foi muito, né, muito desejada essa aplicação ali nesse processo. Sim. E, você assim, viu isso acontecer? Sim, e em conexão com as demandas, né? Então, assim, a partir de um problema, a equipe procurava uma solução e assim foi, né? Esse sistema sendo estruturado. Isso foi algo que a gente quis trazer, eu junto com a equipe, inclusive a equipe que é da Natália, a equipe toda do DED está muito de parabéns, né? Eu acho que é importante ressaltar. Trabalharam muito o ano inteiro para conseguir entregar. Então, a gente trouxe muito esse processo de design thinking para olhar qual era o problema, pensar na melhor solução, porque é esse trabalho também de entender qual que é a necessidade. Puxando até o gancho do buscativo, então tinha professor que não lançava nota no dia, deixava para lançar depois, ou lançava no papel ou no Excel. E aí, nas nossas conversas, tinham professores que pediram, eu quero poder tirar um Excel, fazer uma integração. E aí a gente viu, olha, no final não é essa solução do problema. O sistema tem que prover né, uma solução que vai fazer com que você não precise mais usar o Excel, não precise mais usar o papel. Né? Então, é um pouco desse trabalho do design de entender o problema, né, para encontrar a melhor solução. Os domingos dos professores de Minas Gerais são mais felizes e leves? Nossa, com certeza, gente. Por quê? Como é que Foram vários finais de semana lançando DED, lançando nota no sistema, né? E fazendo um retrabalho. Porque se não funcionava na sala de aula, o recurso era o quê? Escrever, criar uma outra planilha, um outro modo de registro, para depois, em outro horário, lançar no sistema. E foi isso que o Matheus falou, a visão, né, a dificuldade tanto de lançar em outro papel para depois lançar, fazia com que eles pedissem o Excel, né? Isso. Já seria um retrabalho, né? Traz a visão de que, olha, para solucionar o problema desse sistema que está com dificuldade, vou precisar integrar com o Excel para facilitar a minha vida. Mas no final não era a gente pegar o sistema e repaginar ele. É um ganho de confiança, né? Também, exatamente. eu acho. E que vai rápido quando está rodando bem também, né? 80% já lançaram no novo diário, né? 80% dos professores que fizeram o lançamento fizeram no novo diário. Sim. E que é uma opção. Sim. É uma escolha. Ou seja, estão preferindo. Mesmo, né, com uma mudança, estão preferindo o novo, porque é mais fácil. Isso foi uma super sacada de vocês, né, também. Porque qualquer mudança pode gerar resistência, né? Sim. Então, vocês também prepararam a operação para estar com os dois abertos. E aí, até uma proxy da qualidade, né? Com certeza. Isso vocês já estão percebendo. Com certeza. Legal. E de funcionalidades que foram melhoradas, que também estão sendo preferidas nessa nova versão do sistema e não na outra. Nossa, que legal. Eu queria trazer um ponto, assim, imaginando, né, que a gente tem aí todo um acompanhamento. A gente já falou de prevenção do abandono. Foi lançado recentemente uma política, né, um programa do governo federal da Bolsa do Ensino Médio, o programa Pé de Meia. E eu imagino que vocês estão nas conversas com o governo federal para fazer essa migração dos dados. Isso é algo que a gente vem acompanhando no CIEB, um contato direto com as redes estaduais de ensino, que são, né, que tem a grande parte dos alunos do ensino médio. Esse processo, como é que está caminhando? E eu imagino que também queria... Primeiro me conta como é que está caminhando, depois a gente vai para uma segunda pergunta. Eles estão dando muito apoio para a gente, né? Teve reunião explicando, né? Tem um grupo que a gente está interagindo com outros estados também,
né? E a gente conversa também, né? A Ana Beatriz nos atende muito bem lá, inclusive, dando esse apoio, né? De processar é muito dado, né? A gente migrou agora mais de 600 mil alunos que estão no ensino médio, né? Então, a gente é responsável por migrar esses dados, por enquanto, matrícula em breve frequência, né? E, com certeza, o diário vai ajudar muito, porque a gente vai ter mais tempestivamente, né? Que antes a gente fazia um fechamento mais bimestral. E agora a gente vai conseguir fazer mensal, a gente acredita, né? Que é a regra do pé de meia. Então, a gente está conseguindo migrar, né? E tendo todo esse apoio. E acho que vai ser muito interessante, porque a experiência da rede estadual de Minas, né? Com esse processo cuidadoso, que imagino que muitas outras têm também, né? Vão conseguir mostrar para as outras redes que isso é possível fazer e é necessário, né? É muito legal quando a gente tem uma política tão importante como o programa Pé de Meia, o programa Pé de Meia, como uma política de indução do desenvolvimento do uso de sistemas que são essenciais na educação. Se a gente faz o pagamento de uma bolsa, mas não tem a certeza se o aluno está frequentando ou não, muitas vezes a gente perde uma oportunidade de fazer um bom acompanhamento desse adolescente, né? Vocês acham que é por aí? Você está feliz de ir? Porque é isso, né, Thelma? Eu acho que assim, o teu lançamento, né, o processo todo de melhoria com o 10+, torna cada um dos professores da rede estadual de Minas responsáveis também pelo sucesso do programa Pé de Meia. Eu não sei se você já tinha pensado nisso. Eu não, assim, estou aqui conectando as pontas. É isso mesmo. Né? E também se sentir parte, né, do processo e se apropriando também desses conhecimentos e utilizando de maneira inteligente, rápida, com certeza. Isso reverbera na saúde do professor, na qualidade do ensino, né? na versatilidade da sala de aula. Eu trabalho com arte. E a disciplina arte é uma disciplina do movimento, da criatividade. São 50 minutos de aula que eu não posso perder com sistema que não atende. Isso aí compromete, né, esse processo de ensinar e de aprender. Você prevê o abandono, precisa estar fazendo a sua aula e não lançando nota e frequência no sistema. Com certeza. Então, legal. O sistema, nesse caso, ele tem que ser um facilitador, né? Ele tem que ser um meio. Então, é para facilitar, no caso dessa política, para facilitar o professor, para facilitar o diretor acompanhar os dados lá na sala de aula, a projeção das turmas. Então, eu acho que aí é muito nesse sentido. Por isso que a gente quer sempre melhorar, né, o sistema e ouvir o usuário para ser esse meio. A gente teve uma conversa aqui no CIEBcast que foi muito legal sobre infraestrutura pública digital. O que é importante, como é importante a gente ter pavimentada uma estrada em que a gente consiga fazer um bom trabalho de dados, né? Ter dados de qualidade dos estudantes, dos professores, para conseguir que isso ajude na política pública como um todo, né? É muito preocupante a gente ainda pensar que a grande maioria das redes, ou um número bastante expressivo das redes do Brasil, ainda não tenham um diário de classe que seja um acompanhamento bimestral, né? Então, muitas vezes um secretário vai se dar conta de que há um abandono muito grande na sua rede só no momento do censo escolar, né? Isso é algo que Minas já superou, né? Com certeza, né? Além dessa política de busca ativa, a gente tem que lembrar, inclusive, que a prevenção ao abandono não nasce no sistema, né? O monitoramento nasce na sala de aula com o professor vendo o aluno que não está frequentando, né? Então, se ele está com a cara no sistema, ele não consegue, né, perceber isso às vezes. Então, isso facilita também. E, com certeza, nessa indução à melhoria dos sistemas, né, que esse programa está gerando, é muito importante, né? E principalmente quando ela encontra um nível de maturidade muito grande que a gente já tinha lá na secretaria e a gente consegue, então, fornecer isso já prontamente. Isso foi muito interessante. Você falou de nível de maturidade, eu queria te ouvir mais um pouquinho sobre isso, assim. Você vê como estágios necessários de amadurecimento também da secretaria? Será que anos atrás, se houvesse essa conversa da Thelma com vocês, essa conversa seria diferente? Com certeza. Minas chegou num momento ali agora que já estava numa condição mais madura para ter esse processo, que é um processo tão óbvio, né? Mas que a gente está conseguindo ter agora, assim, em algumas experiências pelo Brasil. É por aí? Eu acho que você pode até falar mais, né, do primeiro sistema, né? A correria que foi fazer ele e a gente hoje está conseguindo ir na escola e ouvir, né? Isso é importante.
você fazer... No primeiro diário, ele veio com tempo muito curto e que, consequentemente, precisou utilizar as tecnologias disponíveis na época, né, para poder colocar o sistema no ar. Então, e veio de onde não tinha sistema nenhum, era tudo realmente no papel, né? A gente não tinha nem parâmetro do número de usuários que iria, volume, como dimensionar a parte tecnológica e tudo mais. E que gerou os problemas que a gente identificou. Então, agora que a gente tem essa possibilidade de ir na escola e tem uma assessoria de inovação que permite também a Prodem já está lá, traz, né, a Prodem para dentro da secretaria para conversar lá com os servidores, entender as regras de negócio, onde eu também tenho liberdade para sentar do lado e fazer uma sugestão com base na minha visão do sistema e a gente chegar no meio termo da visão do que é a necessidade do negócio, a necessidade da secretaria com o que a gente tem de sistema, né? Então, ter essa liberdade também é muito importante. E aqui eu acho que isso tudo gera essas melhorias que a gente está tendo. A gente daqui a pouquinho já está indo para a despedida, mas eu queria lembrar que a gente está com um processo no CIEB que vai ser muito importante contar com participação de outras redes do Brasil. A rede de Minas Gerais é a primeira que a gente recebe, mas vai ser muito importante vocês acessarem um formulário que está aí na descrição do videocast, em que a gente quer ouvir outras experiências. O que a gente trouxe aqui, né, hoje, teve a alegria de ter os mineiros com esse sotaque tão gostoso, né? A gente se sente tão à vontade e acarinhado. A tecnologia, né? A atenção ao uso da tecnologia, né? Bons desempenhos, resultados muito expressivos, os números que foram trazidos por aqui. Então, não deixem de contar esses resultados que a gente tem na rede de cada um de vocês, né? A participação da comunidade, a escuta do professor. Já há casos nas redes de vocês em que isso está acontecendo. A gente quer trazer outros sotaques para essa mesa, ouvir outras histórias bonitas e divertidas, porque foi, né? Não foi bonito e divertido? Bonito e divertido, e também a parte do sofrimento, que é sempre muito importante, muito inesquecível, mas não deixem de fazer sugestões aí, se inscrever. A gente vai fazer uma análise do que vem sendo indicado e vai ser muito legal trazer outras experiências para cá. Esse é o desejo. Eu acho que traz um trabalho, esse trabalho que vocês fizeram agora, eu ia dizer arroz com feijão, mas é um mexidão, né? Que eu acho que não é um bom nome aplicado a Minas, é um mexidão muito bem feito, muito bem temperado, em que a gente tem coisas básicas. Quando a gente falava de infraestrutura pública digital, a gente aprendeu isso, né? São as coisas essenciais, os processos essenciais da secretaria, que podem, sim, esses que são essenciais, ganhar escala. A gente não está querendo, de forma nenhuma, cortar a autonomia do professor, reduzir a autonomia do professor, controlar, mas entende, isso que a Thelma falou, que há processos que precisam ser muito bem feitos e sustentados em escala para que a gente consiga aliviar a vida do professor para ele poder dar, né, exercer o brilhantismo que ele exerce dentro de sala de aula e estar livre de um processo burocrático e penoso, né? Então, não deixem de sugerir aqui participações e vai ser muito bom estar com vocês. Eu queria me despedir de vocês. Se vocês puderem me contar um pouquinho, dá para ver na fala de cada um de vocês o orgulho que vocês têm desse processo, né? A alegria que foi para vocês fazerem isso. Se vocês puderem contar alguma coisa, né? Algum dia, uma experiência específica de um dia que vocês chegaram em casa se sentindo muito orgulhosos, né? E contaram para a família, ou disseram, poxa, isso eu não posso deixar de contar para os meus netos quando eu tiver os meus netos, né? Dessa experiência ou de outras que relacionem a tecnologia e a educação. E aí já para uma fala de despedida também, se vocês puderem contar. Quem começa? Posso. 2 momentos, rapidinho. Eu fui num evento do Censo Escolar, onde tinha pessoas das regionais de ensino de Minas. E aí lá, conversando com as pessoas, eu entendi assim, o quanto que a gente realmente precisa e o quanto que esse trabalho é importante da gente melhorar os sistemas. E aí aqui, um pouco além do DED, né? Muita gente falando, porque eu preciso que facilite esse processo, isso aqui vai facilitar muito a minha vida, porque eu tenho poucos computadores na escola, por N fatores, né? Então, veio esse sentimento de que realmente a gente precisa e é importante, muito importante. Você virou uma estrela, né? Por favor, Matheus, não deixa de fazer isso. Trazendo as coisas. E o outro foi um dos professores do grupo de teste, né? Que ele era também um crítico muito ferrenho
do diário antigo. E aí teve um momento, ao longo do ano passado, que nós disponibilizamos para os professores já usarem o diário mesmo na sala de aula, para fazer o teste mesmo em sala. Então, o antigo continua disponível. E aí esse professor falou, gente, eu não quero nem mais voltar para o antigo, eu só estou fazendo no novo. Isso já ainda era no meio do ano passado. Nossa. Então, aí quando a gente ouviu, eu até comentei com um colega, olha, então agora a gente está realmente indo para o caminho certo. Que legal. Isso foi legal. Que legal. Que bom ter você aqui. Obrigada. Você gostou? Demais, muito bom compartilhar também essa experiência. Que bom. Obrigada, Matheus. Conte aí, Magno. O meu dia foi o terceiro dia dessa nova campanha que a gente fez com painéis. Por quê? Não pela velocidade que aumentou, mas porque eu sei que o processo foi menos sofrido na escola, né? Que eles não tiveram que ficar procurando uma planilha no meio de várias outras, né? E conseguiram, né? E se foi mais rápido aqui também, liberou a vida deles para o que realmente importa, né? Que é o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, eu fiquei muito feliz e orgulhoso, até porque foi um processo que demorou muito, né? E é um trabalho de bastidor que ninguém está vendo, né? A gente fica quase um ano fazendo alguma coisa assim escondida que todo mundo fala, o que você está fazendo, né? Mas depois de um ano fazendo isso tudo, agora a gente está, né, soltando painel para tudo que é lado e a gente consegue facilitar a vida de quem está na ponta para fazer o que realmente importa. Que bom, parabéns. Nossa, eu fico muito feliz de ver a alegria de vocês. Com e certeza. Dá um orgulho, né? Demais. A gente apanha, mas a gente se diverte. É isso, muito bom. E aí, eu tenho 2 momentos marcantes. Foi um encontro com a equipe, que foi um momento assim, gente, eu posso falar. E eles saíram de lá para estar aqui na escola, no meio do acontecimento da escola. Então, foi um momento assim, muito especial. Me surpreendi. Eu sou uma professora veterana, já estou quase aposentando. Pela primeira vez. Eu vi uma equipe saindo da sede e indo para dentro da escola, ali no dia a dia. Então, isso foi muito marcante. E o segundo momento, como professora universitária, né, eu sou do curso de licenciatura em artes visuais e ministro a disciplina LABAP, que é Laboratório Artista Professor. E lá eu levo esses relatos para os futuros professores de artes, como uma ação inovadora, né, a favor da educação pública, de ensino, isso é muito importante, e levar para eles essa experiência, né, dos problemas e das demandas e das necessidades da sala de aula e das soluções junto com uma equipe, né, com outros professores, especialistas, né? Então, foi assim, uma experiência muito importante e, com certeza, reverbera na qualidade do ensino, né? Na saúde do professor, nas condições de trabalho. Isso aí reverbera de uma maneira muito potente. Então, sou muito grata à equipe. Parabéns, né, pela equipe e obrigada por estar aqui também. Bom, não, eu que agradeço, a gente que agradece. Ouvindo vocês, existe tecnologia e inovação na educação pública básica, não existe? Existe. Bastante. Com certeza. Bastante. E não é só sistema. Não é? Eu acho que isso é algo que a gente precisa contar mais para o Brasil, vocês concordam? Né? Com certeza. A gente muitas vezes acha, porque a gente não está escutando o que está acontecendo nas redes e que é algo tão complexo, viver diariamente com 1,7 milhão de estudantes, diariamente com dezenas de milhares de turmas, né? Milhares de escolas, centenas de milhares, 2 centenas ou quase 2 centenas de milhares de professores, que não existe tecnologia nem inovação. Mas existe, né? Eu acho que a gente, nesses 50 minutos aqui, contou bastante disso. Talvez aqueles processos que trabalham com uma inovação de ponta não tenham conseguido ainda alcançar a escala que um trabalho muito, né, fundamental e básico, que muitas vezes parece ser simples, tem alcançado, como é a experiência de vocês, né? Então, queria parabenizar, agradecer, é muito emocionante ouvir, né? Ver os olhos de vocês brilhando, a alegria, o orgulho de serem, né, servidores públicos da educação.
Então, parabéns e obrigada. Obrigado pelo convite. Viu? Uma alegria. Pelo convite, pela prosa e pelo pão de queijo na recepção. Faz os bom. mineiros felizes. Que bom. Muito obrigada. Um prazer. Vamos seguir acompanhando o DED+, e os passos aí da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. E não deixa você, por favor, de contar a experiência que você teve na sua rede. A gente quer muito estar com você aqui nessa mesa também, falando de tecnologia, de escala, de resultados educacionais e de educação pública também. Obrigada, um beijo e bom retorno para vocês. Voltem sempre. Viu? Tchau, Muito gente. obrigado. Obrigada. Tchau, Obrigado. obrigada.